Olá, gente, vamos continuar então a nossa aula, né? Nós estamos falando de lesões pré-malignas e condições pré-malignas, tá? E nós já falamos aqui de leucoplasia oral, eritroplasia, eritroleucoplasia, e agora a gente vai dar continuidade à nossa aula, tá? Onde nós vamos falar agora da fibrose oral submucosa. Tá? Então vamos conversar aqui um pouquinho sobre fibrose oral submucosa. Essa fibrose oral submucosa, tá? Ela é considerada uma condição pré-cancerígena, uma condição pré-maligna, ou seja, o indivíduo ele tem um fator de risco que vai favorecer o aparecimento de uma lesão pré-maligna ou ainda de um câncer, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa fibrose oral submucosa aí. Bom, gente, a fibrose, o próprio nome já diz, ó, fibrose. O que é algo fibroso? Quando eu penso em fibroso, né, eu penso em algo rígido, eu penso em algo que é endurecido, né? Mas eu estou pensando ali o que? Em mucosa, né? Então eu vou ver o que? Uma mucosa rígida, uma mucosa endurecida. E onde é essa mucosa? É da boca, daí o nome oral, tá? Então, é uma mucosa, né, ou uma submucosa da cavidade oral que ela se encontra rígida, que ela se encontra endurecida, tá? Então, quando a gente toca, a gente percebe aquela rigidez, aquele endurecimento, tá? Então, ela é tão rígida que ela pode dificultar o paciente dele abrir a boca, fechar a boca, ele vai apresentar o quê? Trismo, né? Então, ele pode ter esse paciente lá, trismo por conta dessa fibrose oral submucosa, tá? E aí, essa lesão, ela deixa cicatriz de alto risco na mucosa da boca do paciente, tá? E esse alto risco aí, né, ele tá relacionado o quê? Né? Por que o indivíduo ele vai apresentar essa fibrose oral submucosa? Né? Então, ele faz uso, esse paciente que vai apresentar a fibrose oral submucosa, ele faz uso de um sachê, tá? Que é o sachê de Bethel. Ele masca o Bethel, a gente chama de masca de Bethel ou sachê de Bethel. E esse sachê de Bethel, ele tem uma composição, ou seja, qual é a composição, do que ele é formado esse sachê de Bethel? Ele é formado da noz da palmeira de areca, tá? Que é uma planta, né? Então, a noz da palmeira de areca. Essa noz da palmeira de areca, ela causa euforia no paciente, tá? Então, ele fica o quê? Ele fica um paciente eufórico. Além da noz da palmeira de areca, ele também tem o que na sua composição? O tabaco. E o tabaco, né, ele pode causar alterações, podem levar a alterações no tecido epitelial, né? Ele é o quê? Ele é carcinogênico, né? E ele pode levar também o quê? Uma dependência desse paciente, tá? O tabaco, ele leva a uma dependência do paciente em fazer uso dessa máscara de Bethel, né? Que ele fica dependente aí. Outro componente desse sachê de Bethel que ele vai mascar lá é o açúcar, né? O açúcar ele é utilizado para ficar adocicada aquela mistura que ele vai mascar, né? Para dar um sabor mais agradável àquela mistura, tá? E pode ser também adoçante, né? Outra coisa que é utilizado é a cal hidratada, tá? Essa cal hidratada, ela apresenta, né? Ela vai liberar, na verdade, alcaloides. Então, arecolina, tá? E arecaidina. Então, essas duas substâncias alcaloides, além delas causarem dependência química para o paciente,
elas também causam o quê? A euforia nesse paciente, ele fica com uma sensação eufórica, ele fica com uma sensação de bem-estar, tá? Então, ele fica bem, ele fica alegre quando ele faz uso dessa máscara de Bethel. E aí, isso tudo ele é enrolado lá na folha de Bethel, tá? Então, ele enrola isso na folha de Bethel, no qual ele vai formar esse sachê aí de Bethel, tá? Então, esse sachê de Bethel, ele é de fácil acesso, tá? Lá na região o quê? Asiática, tá? Então, na Ásia, é facilmente encontrado esse sachê de Bethel. E eles acabam consumindo isso aí naturalmente, né? Então, é disponível lá desde criança, né? Então, se uma criança ela quiser fazer uso dessa máscara de Bethel, ela consegue comprar facilmente lá na Ásia, tá? Porque é de fácil acesso. Então, lá na Ásia, desde criança, a criança ela já pode adquirir esse hábito de estar usando esse sachê, de estar mascando aí essa máscara de Bethel, e isso vai causar uma dependência química, né? E uma sensação lá de bem-estar, de euforia, tá? O paciente, o indivíduo, ele vai ficar alegre, né? Ele mantém o indivíduo também o quê? Acordado. Então, essa máscara de Bethel, ela é utilizada muito por pessoas que viajam muito, que precisam se manter o quê? Acordada, como caminhoneiros, enfim, tá? Então, esse sachê, ele causa essa dependência química, né? Ele causa essa euforia, ele mantém o paciente o quê? Alerta, né? E devido à sua composição, ele também tem um risco, né? O quê? Do paciente ele apresentar ali uma lesão pré-maligna, né? Ou ainda uma lesão até mesmo maligna, tá? Daí, essa fibrose oral submucosa, ela ser conhecida como uma condição pré-maligna, tá? Embora alguns autores consideram a fibrose oral submucosa como uma lesão também pré-maligna, tá? Então, quem são as pessoas que elas vão ter um risco aumentado de desenvolver essa fibrose oral submucosa? São aquelas pessoas que fazem o uso desse sachê associado ao tabaco, né? Ou então aquelas pessoas que têm uma deficiência nutricional, tá? Além do mais, tem aqueles indivíduos que também têm o quê? Uma predisposição genética. Então, esses indivíduos, eles vão apresentar o quê? Eles vão apresentar lá um risco maior de transformação de aparecer ali uma lesão pré-maligna ou de transformação de repente apresentar uma lesão maligna também, tá? Então, ela não precisa, o indivíduo ele está velho, né, para ele apresentar essa fibrose oral submucosa. Ou seja, adultos jovens já podem apresentar a fibrose oral submucosa. Como eu disse para vocês, isso está disponível, né, na Ásia desde muito cedo, então é fácil o acesso, tá? Então, ela pode... essa fibrose oral submucosa, ela já é comum desde do adulto jovem, tá? E aí a gente pensa, o que a pessoa com fibrose oral submucosa ela vai apresentar clinicamente, né? O que ela vai sentir? Será que ela sente alguma coisa, tá? Então, clinicamente, ele vai apresentar uma área de fibrose, ou seja, uma área rígida, né? Uma área endurecida na mucosa oral, tá? Então, eu vou ver aquela área, uma área mais branca, tá? Então, vamos ver aqui a imagem da fibrose oral submucosa, tá? Então, tá aqui, ó, eu vejo uma área mais branca. Isso aqui, se eu olhar, né, eu poderia, de repente, confundir ali com um líquen plano. O que iria ser que seria um diagnóstico diferencial, inclusive, tá? Mas o que faria me pensar que isso não é um líquen plano, né? O que me faz pensar é o quê? É a quantidade de áreas brancas, que a gente vê que ela é extensa, e eu vou ver que isso aqui é o quê? Fibroso e rígido, diferente lá do líquen plano,
E o meu paciente, ele provavelmente ele vai relatar o quê? Uma dificuldade aí para ele abrir e fechar essa boca, tá? E aí, durante a anamnese, a gente vai ver o quê? Que esse paciente, ele faz uso, né, dessa máscara de Bethel. Então, a gente vê aqui até, né, as manchas da nicotina, do tabaco, tá? Então, essa fibrose oral submucosa, ela é uma condição pré-cancerígena, crônica, progressiva, que ela deixa cicatriz de alto risco na mucosa bucal, né? E ela é altamente o que? Cancerizável, tá? Ocasionada pelo uso que da máscara de Bethel, que pode estar associada ao uso do tabaco também. Então, o que eu vou encontrar? Olha, uma área esbranquiçada, tá? Esse branco, ele vai ser rígido, aqui a gente está vendo no lábio, né? E mucosa labial do paciente. Então, ele vai apresentar uma rigidez aqui nessa área esbranquiçada, isso é firme, tá? O paciente, ele não reclama de sintomatologia, e a localização pode ser aqui, lábio, mucosa labial, tá? Mucosa jugal, região de palato, tá? Região de orofaringe. Então, eu posso ter os mais diversos locais aí onde o indivíduo ele pode apresentar essa condição, tá? Essa apresentação clínica da mucosa oral, tá? Então, pode ser também na região retromolar, na língua, quando ela dá na língua, a língua, como ela provoca uma rigidez, né? O tecido ele fica rígido, endurecido, isso leva a língua a ficar o quê? Com uma dificuldade para mover, e às vezes ela fica até imóvel, tá? Isso pode se estender, como eu falei para vocês, até a orofaringe e ao esôfago do paciente, tá? Então, é mais comum isso aqui em mulheres, tá? Então, é mais comum em mulheres do que em homens, diferente das outras. E quando é que a gente vai considerar essa lesão, a fibrose oral submucosa, como uma lesão ela grave? Quando é que eu vou considerar isso como uma lesão grave? É quando eu vou ver e o meu paciente ele apresenta esse trismo como uma dificuldade imensa de abertura de boca, e quando a gente vai medir essa abertura, ela ali não passa de 20 milímetros, tá? Então, quando isso acontece, eu digo o quê? Que aquilo ali já está grave. Então, inicialmente, antes dele apresentar essa condição, tá? Aqui da fibrose oral submucosa, o que a gente pode perceber nesse paciente? A gente pode perceber a vesículas, tá? Petequias, melanose, tá? Xerostomia, e o paciente ele pode reclamar de queimação, uma queimação. Então, isso eu denomino de estomatopirose, tá? Então, a estomatopirose é a associação aí dessas vesículas, petequias, melanose, xerostomia e queimação, que inicialmente os nossos pacientes eles podem reclamar inicialmente disso aí, tá? Outra coisa, perdão, a gente pode perceber também uma coloração avermelhada, mas é um vermelho assim para o marrom, meio irregular, que ele começa o que? Se descamar, tá? Aí isso acontece inicialmente. E aí, essa fibrose oral submucosa, né, como eu disse para vocês, ela é considerada por alguns autores como uma lesão pré-maligna e outros como uma condição, né? E histologicamente, o que a gente vai observar, né? A gente vai encontrar, se a gente fizer uma biópsia numa área do paciente, a gente pode encontrar displasia. Inclusive, 10 a 15% das fibroses orais submucosa, a gente já encontra displasia ali. E aí pode ser leve, moderada, intensa. Pode acontecer de eu fazer uma biópsia numa fibrose oral submucosa e perceber que ali já tem um câncer? Já. Isso ocorre uma média ali de 6%, tá? Então, essa fibrose oral submucosa, quando a gente vai pensar no tratamento dela, né? Eu tenho que falar para o meu paciente que ele tem que parar com esse hábito de mascar essa máscara de Bethel, né? Mas só que ele parar com o uso da máscara de Bethel, isso não vai regredir, tá? Não vai ter o quê? Não regride com a remoção do hábito. Ele não vai sumir essa fibrose oral submucosa. Mas eu vou orientar o meu paciente que ele deve parar com
ele deve parar de mascar essa máscara de Bethel aí, tá? Então, em fibrose oral submucosa que ela tá leve, eu posso simplesmente fazer o quê? Aplicar no paciente, nas áreas de fibrose oral, tá? Corticoide. E eu posso fazer o quê? Nas áreas que estão muito rígidas, aquelas fibras rígidas, os feixes fibrosos, eu posso romper esses feixes cirurgicamente, tá? Então, eu posso fazer isso quando ela tá leve. Outro tratamento que pode ser utilizado para a fibrose oral submucosa são injeções de interferon gama, tá? Então, pode ser utilizado ali injeção de interferon gama. E existem também estudos, né? Agora tem estudos aí na utilização do licopeno e da pentoxifilina também como tratamento para fibrose oral submucosa. Mas não adianta eu fazer o quê? O tratamento, né? Eu tenho que acompanhar esse meu paciente, tá? Então, lembrem-se que o paciente que faz uso desse sachê de Bethel, tá? Para ele desenvolver um câncer, ele apresentando essa fibrose oral submucosa, né? As chances dele desenvolver esse câncer, ela pode chegar a 19 vezes, tá? Então, eu tenho que orientar o meu paciente que ele deve parar de mascar, né? E eu tenho, diante de uma lesão como essa, eu tenho que ter um olhar diferencial, né? Eu tenho que fazer uma biópsia para a gente ver se aquilo ali tem displasia e eu tenho que acompanhar o meu paciente, tá? Então, essa é a fibrose oral submucosa. Vocês podem estar complementando esse conteúdo através do Neville, tá? Então, é um livro de referência básica pra gente, tá? Vocês podem olhar lá, e lá acho que é no capítulo de patologia epitelial, vocês vão encontrar lá a fibrose oral submucosa, tá bom? Então, por favor, estudem, tá? Que eu tenho mais imagens da fibrose oral submucosa, né? Estudem e qualquer dúvida podem ficar à vontade, tá bom? Um grande beijo para vocês e um bom estudo.